Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Hoje não tem aeroporto, não vai para outro estado, está em São Paulo. Hoje em São Paulo, exatamente. Sexta-feira. Clemente, agora mais uma pesquisa, né, do IBGE, dando conta da informalidade no trabalho, que volta a bater recorde, né, Clemente? Exato, Marilu, os dados divulgados pelo IBGE para a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar para os meses de julho, agosto e setembro, portanto, o terceiro trimestre do ano, mostram, de um lado, que nós temos o maior contingente de pessoas no mercado de trabalho. No total, estima-se que o mercado de trabalho brasileiro tenha hoje em torno de 106 milhões de pessoas, dos quais quase 94 milhões, 93,8 milhões estão ocupadas. De outro lado, nós temos um contingente de 12,5 milhões de pessoas desempregadas, uma taxa de desemprego de 11,8%, que vem caindo muito lentamente, principalmente decorrente do aumento das ocupações precárias ou informais. O que cresce nesse período, no último trimestre e também no último ano, se compararmos setembro do ano passado com setembro desse ano, é o aumento dos trabalhadores assalariados sem carteira. Hoje são 11,8 milhões dos quase 94 milhões de pessoas ocupadas, 11,2, quase 12 milhões de pessoas são assalariados sem carteira, portanto, tem um vínculo laboral com o empregador, mas não tem o registro formal, portanto, não tem a proteção social que a carteira de trabalho lhe dá. E há um crescimento no ano, comparado com setembro do ano passado, de 3,4% nesse tipo de ocupação. Um outro tipo de ocupação que também cresce também 4,3% em relação ao ano passado, são os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores autônomos, aqueles que trabalham por iniciativa própria, prestando serviço às famílias ou às pessoas. Hoje, esse contingente é da ordem de 24,4 milhões de pessoas nessa situação ocupacional. Temos também no mercado de trabalho um outro emprego que tem uma precarização muito alta, uma informalidade muito alta, são as trabalhadoras domésticas, predominantemente, portanto, mulheres ocupam tem essa ocupação de trabalhadoras domésticas, são 6,3 milhões dos quase 94 milhões de pessoas ocupadas que têm atividade profissional como trabalhadoras domésticas. Temos uma situação no mercado de trabalho onde vem aumentando a procura, ou seja, provavelmente decorrente de um desemprego de longa duração, onde muitas vezes mais de um membro da família encontra-se desempregado. A necessidade de ter renda tem levado crescentemente mais pessoas da família a procurar um posto de trabalho e tentar, portanto, uma ocupação e ter renda para financiar o orçamento familiar. Então, desemprego alto com desemprego de longa duração tem levado mais pessoas à procura, e essa procura tem aumentado, portanto, a taxa de participação, ou seja, aquela população que vai procurar emprego está se somando às pessoas ocupadas, e mesmo a economia gerando uma quantidade de postos de trabalho, mesmo que precárias, a taxa de desemprego não cai, porque a procura que as pessoas vêm fazendo no mercado de trabalho vem aumentando, e isso tem pressionado o mercado de trabalho também, porque a qualidade desse mercado de trabalho é muito ruim, o desemprego é muito longo, e mais pessoas das famílias, muitas vezes os mais jovens, inclusive, vêm disputar no mercado de trabalho uma alternativa para algum tipo de ocupação. Chegam no mercado de trabalho e encontram ocupações informais, precárias, predominantemente de trabalho temporário, com jornada parcial, trabalho intermitente, postos de trabalho que vem crescendo na economia brasileira. Desse contingente de pessoas no mercado de trabalho, daqueles que vão procurar
postos de trabalho. O IBGE estima que nós temos em torno de 27,5 milhões de pessoas na chamada subutilização da força de trabalho. Temos, portanto, uma taxa da ordem de 24%, quase um quarto da força de trabalho ocupada está em uma situação de subutilização, por insuficiência de horas de trabalho, por exemplo. Desses 27 milhões, 7 milhões de pessoas estão trabalhando, dizendo que gostariam de ter uma jornada maior, porque essa jornada parcial não lhes permite ter uma remuneração e uma renda para financiar o orçamento da família. Portanto, é uma situação do mercado de trabalho com informalidade, falta de proteção, postos de trabalho precário, e é isso que vem aparecendo predominantemente no mercado de trabalho brasileiro, que vem reduzindo muito lentamente uma elevada taxa de desemprego. Clemente, a gente tem visto bastante pessoas, né, vendendo, até no caso da manhã, que a gente chega bem cedo, tem muita gente vendendo, né, café com leite, pão com manteiga, quer dizer, tentando a sobrevivência, né, e fugindo dos fiscais. Realmente é um drama, né, que esse pessoal vive. Exatamente, esse é o tipo de trabalho chamado trabalho autônomo por conta própria. São os chamados camelôs em vias públicas, vendedores em vias públicas, muitos deles sem o registro formal que muitas vezes a prefeitura exige. Se é um vendedor, por exemplo, de alimentos, muitas vezes a prefeitura exige um tipo de equipamento ou de registro para fazer esse tipo de venda. As pessoas não têm esse tipo de formalização, fazem essa iniciativa, como você disse, para ter uma renda, porque não tem renda para consumir, para ter, na verdade, o financiamento do dia do orçamento, a comida da hora do almoço, ou pagar a conta que precisa pagar, senão vai perder a conta de luz, o aluguel e assim por diante. Ou seja, o drama que as pessoas enfrentam com desemprego de longa duração leva a ter esse tipo de iniciativa, e o que os dados da pesquisa mostram é que é esse tipo de iniciativa que vem aumentando em termos de ocupação. É o trabalhador autônomo por conta própria que, na tentativa de achar alguma alternativa para o financiamento, toma a iniciativa de fazer algum tipo de prestação de serviço, muitas vezes sendo fiscalizado e sendo perseguido por fiscais da prefeitura, ou muitas vezes do Estado, pela própria polícia, pelo tipo de serviço que estão prestando e, portanto, sofrem de maneira múltipla a pressão, a perseguição de um Estado de uma economia que não oferece postos de trabalho e que também muitas vezes o persegue para conseguir ter algum tipo de ocupação e algum tipo de renda. É um drama. Tá certo, Clemente, a gente agradece aqui a sua participação, um ótimo final de semana, boas compras lá no Parque da Água Branca, produtos agroecológicos. Vamos nos encontrar na feira. Vamos nos encontrar na feira, no Parque da Água Branca, aqueles produtos orgânicos maravilhosos da Associação da Agricultura Orgânica aqui de São Paulo. Um grande beijo, Clemente, até lá. Até mais. Até mais. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.